Você vai ler comigo Gênesis capítulo 13. A gente vai ler primeiro do versículo 1 até o 8. Diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Amém? Até aqui por enquanto. Vamos fazer uma pausa. Preste atenção, igreja. A Bíblia está narrando o momento em que Abrão e Ló e sua companhia estão peregrinando. Lembra que a família de Abrão, o próprio Abrão, e depois de Abrão também, Isaac e Jacó, eles eram nômades. O que significa nômade? Não tem morada fixa, vive migrando. Por isso eles moravam em tendas, não em casas. Então eles estão nessa jornada de migração. E nesse momento eles estão ali naquela área, naquele lugar onde viria a ser Israel. Já estava na terra prometida. Mas é interessante que Abrão tem na sua companhia o seu sobrinho Ló. Ló era seu sobrinho. Vamos entender isso aqui? O pai de Ló, irmão de Abraão, tinha falecido lá no lugar onde nasceu, terra de Ur, chamava Ur. E agora então Ló é órfão de pai. E quem adota Ló é Terá, é o seu avô, é o pai de Abraão, é o pai de seu pai. Está dando para entender até aqui? Ele é adotado pelo seu avô. E o seu avô já começa a fazer essa migração, começa com essa jornada de nômade, saindo de Ur dos caldeus e levando Ló em sua companhia. Leva Abrão, leva Sarai e leva também a Ló. Então Ló, ele é adotado pelo seu avô, pelo pai de Abrão. Mas o seu avô também morre. Terá morre, e quem passa a ser o tutor é o próprio Abrão. Então perceba que Ló, além de sobrinho, é como se fosse um filho adotivo de Abrão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ele está debaixo. Abrão é o cabeça dessa família. Diga glória a Deus. Abrão é o líder dessa caravana. Ló deve a Abrão. Abrão não deve a Ló. Está dando para entender o raciocínio? E eles vão migrando, eles vão indo, eles vão até o Egito. Quando no lugar que eles estão prevalece a fome, eles vão até o Egito buscar sustento, buscar alimento. E Abrão sai do Egito, sai de lá. Desculpa o som, igreja, hoje está daquele jeito. Ele sai então do Egito, nessa jornada de nômade, migrando, e ele vai parar nesse lugar que nós lemos aqui, chamado Betel, entre Betel e Ai. Mas ali, a Bíblia relata que eles têm muitos bens, muitos gados, muitas tendas, muitos pastores, muita gente trabalhando para eles. E acontece então uma divisão, acontece um conflito.
entre os pastores, leia isso comigo lá no versículo 7, diz assim: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Quem é que está se desentendendo? Os pastores, os funcionários. Eles estão em conflito, porque estão se misturando, estão se esbarrando. É muita coisa, é muito gado, é muito animal. Não está dando muito certo um na companhia do outro. E eles começam a se desentender. Mas preste atenção que o desentendimento não é com Abrão e seu sobrinho. O desentendimento é com os pastores, os funcionários. Mas olha a sabedoria de Abrão, olha o posicionamento de Abrão e olha a atitude de Abrão. É isso que eu quero que você medita nessa manhã. Olha o versículo 8 que diz: então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você. Presta atenção, igreja. Abraão percebeu o surgimento, o aparecimento de um conflito. Ele percebe que alguma coisa ali já não está dando bem entre os seus funcionários. Qual é o posicionamento de Abrão? Ele chega no seu sobrinho e fala: vamos resolver isso logo, antes que a gente fique mal um com o outro. Então Abrão, ele vai na raiz do problema antes que ele se avolume, antes que ele tome corpo e forma e se torne um problema entre eles, parentes chegados. Ele já vai e procura o seu sobrinho Ló, porque ele não está interessado em confusão. Amém, igreja? Amém. Ele não está interessado em conflito, ele não quer briga, ele não quer guerra. Ele tem uma consideração pelo seu sobrinho, que é órfão, que ele recebeu como um filho adotivo e que ele está cuidando agora dele. Ele quer o bem desse rapaz. Então ele procura solucionar antes que vira uma labareda. Enquanto é uma faísca, ele quer solucionar. Está dando para entender direitinho? Então ele chega para Ló, seu sobrinho, e fala: não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar a gente ter problemas. Vamos buscar uma solução. Vamos resolver isso. Porque os nossos funcionários já estão brigando, então está lá neles ainda, não chegou na gente. Não há confusão entre a gente. Mas eu não quero nem que chegue. Eu não quero nem que aconteça. Eu quero que a gente já procure apaziguar e resolver essa situação antes que chegue em nós, no nosso relacionamento. O que a gente aprende aqui, igreja? Primeiro, que a gente deve buscar a paz sempre. Segundo lugar, a gente tem que procurar resolver as coisas antes que elas tomam volume e ficam insustentáveis, impossíveis de se resolver. Perceba que está tudo bem entre os dois, mas já tem um negocinho aparecendo, surgindo, e isso pode crescer, isso pode piorar, isso pode chegar nos dois. Então Abrão está dizendo: não é bom que seja assim, não vamos permitir isso. Vamos logo chegar num acordo, vamos logo resolver essa questão. Então é você impedir sua casa, na sua família, que os conflitos vão aumentando, crescendo. Antes, quando você percebeu qualquer coisa, quando você percebeu ali uma faísca, não espere se tornar uma labareda, mas procure conciliação, para você não ter que correr atrás depois de reconciliação. Diga glória a Deus. Então Abrão tem essa postura. Abrão é um homem manso. Abrão é um homem pacífico. Abrão quer a paz, ele está preocupado no bem-estar das famílias. Então, ao perceber qualquer coisa, ele já age. Ele já toma uma atitude. Atitude de paz. Atitude nobre, procurando o seu sobrinho para se entender com ele. Amém, igreja? Amém.
Lê de novo o 8, diz assim: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Então esse é o entendimento de Abraão. E o que ele faz então? Qual é a sua atitude? Leia o 9. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Faz outra pausa aqui, igreja. A atitude de Abraão impressiona. Primeiro, ele é o líder da caravana. Ele é o seu tio. Ele está na condição ali de um tutor, de um pai adotivo de Ló. Ele poderia jogar tudo isso na cara de Ló e dizer: eu te aguentei até agora. Agora está começando essa picuinha aí. Já não estou gostando. Caça o teu rumo. Vá para longe de mim. E ele poderia fazer escolha, já que ele tem a prioridade, já que ele é o cabeça. Ele poderia escolher qual lugar ele queria e mandar o Ló para o outro. Podia ou não podia? Ele podia ter feito isso. Mas Abraão, ele propõe um acordo pacífico. Ele deixa o seu sobrinho à vontade. Ele procura uma solução pacífica, ele propõe um acordo e deixa o seu sobrinho Ló escolher. O que isso significa, igreja? Abraão cedeu. Ele cedeu. E isso aqui é uma atitude nobre. Isso aqui é uma atitude de filho de Deus, de filha de Deus. É o que se esperava desse homem, é o que se espera da gente. Mas, bispo, se eu ceder, eu não vou parecer uma pessoa fraca? Se eu ceder, eu não estou me rebaixando, já que eu sou um filho de Deus, eu vou me rebaixar para as pessoas? Eu mostro para você que não. E mostro na Bíblia. Aquele que cede, aquele que perdoa, aquele que dá a vez ao outro, essa é uma pessoa feliz. Diga glória a Deus. Glória. Ah, bispo, é duro engolir isso aí. É legal de ouvir, mas é duro de engolir. Eu entendo que a nossa natureza humana tem dificuldade de ceder, porque fica aquela sensação de que o outro ganhou, a gente perdeu. O outro está por cima, a gente está por baixo. Mas não. A gente precisa aprender a ceder como Abraão cedeu. Amém, igreja? Os motivos pelos quais Abraão cedeu. Primeiro, ele não queria conflito. Está claro isso aqui. Não haja conflito entre nós. Eu não quero guerra. Eu não quero confusão. Eu não quero problema entre a gente. Você é meu parente. Eu tenho você como um filho. Abraão podia dizer: eu tenho direitos. E eu quero que faça valer os meus direitos. Ele diz: não. Entre ter direito e paz, eu quero a paz. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter a paz. Então eu faço essa proposta para você: escolhe um lado e vai, mas que tudo fique bem entre a gente. Diga glória a Deus. A primeira razão, então, porque Abraão ele cede, é porque ele não quer conflito. Filho de Deus, filha de Deus, deve ficar buscando conflito, igreja? Chamando para si confusão, cutucando, provocando, jogando na cara. Não é atitude de filho, de filha de Deus. A gente tem que evitar os conflitos. Está escrito: no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Então, sempre que possível, procure a paz. Diga glória a Deus. Eu não sei se essa palavra fala com você hoje, mas ela fala comigo. Deus me coloca no meu lugar, porque eu sou um ser humano também cheio de defeitos. E Deus está me ensinando a ceder. Deus está me ensinando a buscar a paz. Às vezes é difícil, eu confesso.
porque a gente é instigado, a gente é levado ao último, a fazer uma guerra. Mas aí vem a palavra de Deus, como essa hoje, ensina a gente que esse não é o melhor caminho. Amém, igreja? Então o primeiro motivo é que ele não queria guerra, ele não queria conflito. E o segundo motivo pelo qual Abraão diz para o seu sobrinho: pode escolher, fica à vontade. Ele faz isso também porque ele tem fé nas promessas de Deus. Diga glória a Deus. Deus tinha dito para Abraão: eu vou te dar a terra é sua, é da sua descendência. Então Ló podia fazer a escolha que quisesse. Abraão tinha a promessa de Deus, ele seria abençoado. E a história conta isso, porque Ló lhe dá uma boa olhada. Vamos ler comigo lá no versículo, para você acompanhar. Versículo 10, olha o que diz aí. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. O Jordão é o rio, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como Éden, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Amém, igreja? Mas você sabe o que aconteceu com Sodoma, sabe ou não sabe? Foi destruída. Foi destruída pelo fogo, Sodoma e Gomorra. Mas qual foi o pensamento de Ló? Esse lado aqui está bem verdinho. Esse lado aqui tem água, é bem regado. Meu gado, minhas coisas. Aqui está bom para mim. Já que o meu tio deixou escolher, eu escolho aqui. E Abrão ficou com o quê? Terra de Canaã, um lugar desértico e terra de inimigo. Aqui está escrito, a gente deu o versículo 7 no final. Abrão ficou ali. Terra habitada por inimigo, uma terra aparentemente não tão fértil. Aparentemente não tão fértil. E Abrão ficou por ali. Então preste atenção, igreja. Abrão tinha a promessa de Deus. Ele sabia que ele seria abençoado, seja para qual lado ele tivesse que ir. Ainda que Ló escolhesse o melhor, e escolheu. Sobre ele estava a bênção de Deus, sobre ele estava a promessa de Deus. Então ele não temeu que o outro ficasse com a melhor parte. Isso é uma lição para a gente, porque ao ceder, vem aquele pensamento: o outro se deu bem, eu fiquei na pior. Quando eu cedo, quando eu abro mão e de coisas que são direitos, porque era direito de Abrão, o cabeça, líder da caravana, podia escolher, mas ele entrega o direito para o outro. Fica a sensação de perda, de prejuízo, de que ficamos na pior. Mas olha para mim, sobre a sua vida tem promessa de Deus. Diga glória a Deus. Você não vai ficar na pior. Diga para quem está do seu lado: você não vai ficar na pior. Então aprenda a ceder. Evite conflito. Procure a paz. E creia nas promessas de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Ainda que você tenha que ceder, ceda, porque você tem o que o outro não tem. Você tem a promessa de Deus. Perceba que eu estou falando aqui principalmente de família. Abraão como pai adotivo de Ló. Ló, filho de seu irmão. Abraão maior, Ló o menor, mas é o maior cedendo ao menor, buscando a paz e crendo nas promessas de Deus. Amém, igreja? E para encerrar, lembra que eu te falei que quem cede, embora pareça ser o perdedor, é quem é feliz? Eu disse isso para você. Porque Abraão
Ele foi um pacificador. O que Jesus fala a respeito do pacificador? Está lá em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Então você fica com a sensação de derrota, a sensação de perdedor, porque eu fui ceder, eu fui me rebaixar, eu fui me humilhar. Mas você buscou a paz, não buscou? Você apaziguou, não apaziguou? Bem-aventurado você, feliz você, porque foi um pacificador. Diga glória a Deus. Só que tem mais, não é só isso. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso aqui se cumpre direitinho, se encaixa direitinho em Abrão, porque foi um homem manso. E manso não significa ser um bobão, desculpa a expressão. Não significa ser um fantoche na mão dos outros. Manso significa ser aquela pessoa consciente dos seus direitos, consciente da sua razão, mas apesar do direito, apesar da razão, ela dá um passo atrás, ela suporta a afronta, ela joga para a mão de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Os mansos herdarão a terra. Abrão herdou o que ali? A terra prometida. Ele estava pisando a terra que viria a ser da sua descendência. Israel hoje. Então Abrão foi feliz em ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Abrão foi feliz ao ser manso. Bem-aventurados os mansos. Felizes os mansos, porque vão herdar a terra. E Abrão herdou a terra. Diga glória a Deus. Põe isso no seu coração, igreja. Eu não sei se dentro da sua família tem conflito. Eu não sei se entre você e alguém tem lá umas farpas. Não sei se entre você e alguém tem lá as discussões. Mas medita nessa palavra aqui hoje. Abrão foi rápido, Abrão foi sábio. Ele falou: Ló, não vamos nem deixar isso chegar na gente. Isso aí está lá nos pastores, mas se a gente for sábio, a gente já resolve isso logo, sobrinho. Podia ter chamado de filho. A gente já resolve isso logo. Então eu vou propor aqui um acordo pacífico para você. Eu vou propor aqui uma solução pacífica para você. Eu cedo, eu abro mão, mas que haja paz entre a gente. E Abrão foi feliz. Embora alguém pudesse olhar de fora e dizer: Abrão perdeu. Abrão ficou na pior. Ficou na pior, igreja? O sobrinho foi para Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Deus teve misericórdia dele e usou o próprio Abrão para ir lá resgatar depois. Mas aquele que aparentava ter perdido, aquele que aparentava ter ficado por baixo, porque cedeu, é quem tem que ir lá depois resgatar o seu sobrinho. É o que herda a terra prometida. Você nunca perde por buscar a paz. Você nunca perde por ser manso, ser um pacificador. Ainda que isso represente ceder. Ceda e seja feliz. Quem entendeu a palavra direitinho? Fique de pé no seu lugar. A gente pensa que sabe das coisas. E a gente se recusa a ceder. E a gente quer brigar por um punhado disso, um punhado daquilo, uma fatia disso, uma migalha daquilo outro, e a gente vai brigando. A gente tem muito que aprender, Pai, muito que aprender. E a Tua palavra hoje está ensinando a gente, está tratando com a gente. Mais feliz é o pacificador, é o bem-aventurado. Mais feliz é o manso, é um bem-aventurado.
Ainda que isso representa ceder, nos ensina a ceder então, Pai. Passar por cima do nosso orgulho, passar por cima da nossa arrogância, passar por cima, meu Pai, daquilo que a gente pensa que está certo. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê essa condição. O maior inimigo nosso não é o outro, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E é preciso passar por cima do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque são essas coisas que não nos deixam ceder. É o orgulho humano, é a vaidade humana que impossibilita o homem de, em nome da paz, ceder ao outro. O Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria como deste a Abrão para lidar naquela situação. E a tua palavra mostra que ninguém perde por ser assim. Abrão não perdeu nada. Talvez alguém dissesse: Abrão perdeu, Abrão está louco. Talvez alguém cheio do ego diria: Abrão, você é o líder, você é o tio e pai desse rapaz, o que você está fazendo? Mas a história mostra que Abrão estava corretíssimo, certíssimo, e ele não perdeu nada. Nunca perde aquele que faz a vontade do Senhor. Peça a Deus, igreja, que trabalhe no seu coração. Peça a Deus que leve embora todo orgulho, toda arrogância. Talvez você está vivendo um momento assim, de conflito, um momento de discussões, um momento onde um quer provar para o outro que está certo, mas que você aprenda como o pai da fé, Abrão, que veio a ser Abraão, nos deixou uma lição, e o Espírito Santo traz hoje essa lição para nós. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, me ensina a ceder sempre que for preciso, que eu busque a paz mais do que a razão, mais do que os conflitos, e que eu tenha fé nas promessas do Senhor, ainda que pareça um perdedor, no final eu sairei um vencedor, um bem-aventurado, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus.